Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 75, O Último Rei. Parte 2. O Reino Feiticeiro finalmente começou sua invasão para o oeste. Cidade após cidade e vilarejo após vilarejo caíram após sua passagem. Marchavam em direção à capital, embora a um ritmo dolorosamente lento. Quanto maior o exército, mais lento ele marcharia. Porém, de acordo com Eviai, sua companheira, isso não seria aplicável ao exército do Reino Feiticeiro, que era completamente composto por undeads. Ela acreditava que isso era feito para estressar os habitantes do reino. O estresse de um exército invasor já havia causado o caos dentro da capital e muitos haviam morrido como resultado. Depois que isso aconteceu, o povo da capital teve duas opções. O primeiro foi fugir da capital e seguir na direção oposta de Errantel, o oeste. A outra opção era permanecer na capital, fechar as portas e nunca mais sair do esconderijo. Quanto à opção mais popular, a esmagadora maioria das pessoas escolheu a última. Aqueles que escolheram o primeiro eram pessoas com fundos, conexões ou habilidades para garantir sua sobrevivência, mesmo em terras distantes. Por isso, mais de 95% da população da capital optou por ficar. Mas, isso só foi verdade até ontem. A realeza havia elaborado um decreto. O decreto era que, devido ao exército usurpador em constante expansão do reino feiticeiro, a cidade exigia mais mão de obra para defendê-lo. Todos os homens capazes tinham que se juntar à batalha. E esse foi o rascunho. É claro que havia aqueles que temiam o campo de batalha e ainda assim optavam por se esconder, mas a quantidade de pessoas que acreditava que, se não contribuíssem com o esforço de guerra, seus entes queridos morreriam, formavam a maioria. A paixão ardente do povo começou a se espalhar pela capital e os afetados por ela começaram a ceder à loucura. As ruas barulhentas com homens se preparando para a guerra. Pais e filhos sendo igualmente soldados. Aqueles que desejavam melhores rações enquanto estavam fora fizeram a indústria da culinária crescer. Tudo isso foi exacerbado pelo conhecimento do povo de que a realeza havia ordenado a todos os comerciantes da cidade que mantivessem os preços dos alimentos baixos. As integrantes da Rosa Azul atravessaram a multidão. Laquios fez uma sugestão para as companheiras atrás dela. Eu já disse, eu posso lidar com isso sozinha. A solicitação não especificou quem deveria ir, mas isso não significa que todas nós precisamos ir juntas. Aposto que todas têm algo mais importante a fazer, não? Que tal seguirmos caminhos separados agora? O que é com você, Laquios? Por que não quer que a gente te acompanhe? Laquios adotou um sorriso forçado ao ouvir o que Eviai havia dito. Embora, em sua mente, ela tivesse pensado, espertinha você, ela não deu voz a esse pensamento. Eviai era boa nesse aspecto. Mas Tina e Tia eram muito mais perspicazes do que ela. Graças aos céus ela não as estava encarando. Eu entendo o que a Laquios está sentindo agora. Ouvi dizer que o Azultidana também estava vindo, é verdade. Laquios sentiu seu coração parar de bater por um momento. Isso estava correto. O tio de Laquios, líder do grupo de aventureiros Gota Vermelha, Rank e Adamantite, Azut e Indra foi convidado assim como elas. Oh, vocês são família. Deve haver muita coisa que querem discutir em particular, é isso? Entendemos isso. Ótimo, a confusão delas afastou da verdadeira razão. Laquios concordou com o que Gagarão havia dito. Isso mesmo. Vocês poderiam fazer isso por mim. Ele nem sequer me procurou depois que chegou à capital. Então. Bem perplexo. Inacreditável. E. Laquios olhou para as gêmeas. Vocês dois são parentes e ambos são líderes de grupos de aventureiros de Rank e Adamantite. Dada a situação atual, ele ainda não lhe contou sobre seu retorno à capital, então como nosso solicitante descobriu isso? Se ele fosse parente de alguém da Gota Vermelha, deveria ter dito isso.
mas o solicitante não disse nada. Na noite anterior, um homem de baixa estatura apareceu na pousada em que estavam hospedadas. Ele disse que havia um pedido de trabalho endereçado a elas e que, se caso estivessem interessadas, era para virem ao local indicado. Ter se aproximado delas diretamente, em vez de passar pela guilda dos aventureiros, foi um ato suspeito o suficiente para que Laquios quisesse rejeitar sua oferta. No entanto, ao saber que Azut da Gota Vermelha também estaria lá, ela sentiu que precisava comparecer. Sim. Nem preciso dizer o quanto isso é suspeito, pode-se chamar isso de conspiração. Quem sabe, pode ser uma armadilha ou algo assim. Dada a possibilidade de que isso possa ser uma armadilha mesmo sendo forte, ainda há algumas coisas que você não pode lidar sozinha. Se essa outra parte estiver tentando nos prejudicar, devemos tentar não ser pegas uma por uma. Pessoal. Laquios estava feliz por todas estarem tão preocupadas com ela. Mas além disso, também queremos nos encontrar com esse herói senpai. Eu só o conheço de nome, mas nunca o encontrei no passado. Como você é parente dele, deve ser fácil nos encontrarmos com ele, não é? Laquios sentiu seu estômago colapsar. O tio dela não era exatamente um cara mau, mas também não podia ser chamado de bom. No geral, o que ela tinha certeza era que ele podia ser uma má influência para as crianças. Quando Laquios se encontrou com ele em tenra idade, ele parecia ser normal, mas talvez estivesse apenas escondendo sua verdadeira natureza. Seria possível que seu parafuso solto tenha caído de vez durante suas aventuras. Laquios só tinha uma solução para coisas que não conseguia entender, embora isso não fosse exatamente algo com que Deus se daria o trabalho, ou seja, rezar. Fora isso, não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. Seu tio era do tipo que agia de maneira honesta e sincera ao conhecer alguém pela primeira vez. Ele também era do tipo que soltava frases bregas como: se você anseia por um herói, é dever do herói conceder seu desejo. Ela já esperava que ele fizesse o mesmo desta vez. Laquios e companhia chegaram à estalagem para onde foram instruídas. Os comércios por aqui pareciam bastante decadentes e o lugar, em suma, estava sujo. As portas da estalagem eram de boa qualidade e surpreendentemente pesadas. Logo após Laquios abrir a porta, Tia e Tina cutucaram sua cintura 2 vezes. Era um sinal para ela estar em alerta. As gêmeas devem ter notado alguma coisa. Em frente à porta estava o balcão, mas não podiam ver nenhuma evidência de negócios semelhantes a uma taverna sendo conduzido aqui. Isso significava que aquele lugar era remoto o suficiente para que esse estabelecimento não pudesse funcionar como uma taverna, mas apenas como uma pousada. Laquios sentiu que todas haviam mudado de modo devido à estranheza deste lugar. Elas estavam preparadas para uma luta a eclodir a qualquer momento. Laquios falou com o homem distante atrás do balcão. Nós somos a Rosa Azul, viemos aqui para nos encontrar com o nosso cliente. Vá à sala 301. Azut-san da Gota Vermelha já está lá. Ele estava mesmo aqui. Estava na hora de descobrir. Laquios o agradeceu e imediatamente subiu as escadas ao lado. Toda a estalagem estava incrivelmente silenciosa. Elas não cruzaram com outra pessoa por todo o caminho, nem ouviram nenhum som. Era porque as paredes tinham ótimas propriedades de isolamento acústico ou porque estava realmente vazia. O grupo chegou ao 3º andar e constatou que a quantidade de quartos era surpreendentemente baixa. Os quartos nesse andar provavelmente eram enormes. Laquios bateu na porta que tinha uma placa marcada com o número 301. Tio, sou eu, Laquios. Depois de aguçar os ouvidos, ela ouviu a voz de um homem do outro lado da porta dizendo entre. O volume da voz foi tão baixo que ela não sabia dizer se era de seu tio ou não. Depois de impedir que Tia e Tina avançassem, Laquios abriu a porta lentamente. O interior era vastamente diferente do exterior. O ambiente estava cheio de móveis requintados e pesados, muito mais luxuosos que a pousada de Laquios. Para ser honesto, isso a assustou. Afinal, esta estalagem era terrivelmente suspeita.
Laqueus nem havia terminado de examinar todo o ambiente quando uma voz foi direcionada a ela. Laqueus. Há quanto tempo? De fato, era a voz de seu tio. Ela olhou para a direção da voz e fechou bruscamente as portas sem permitir que ninguém entrasse. O que está acontecendo, Laqueus? Gagaran foi a primeira a falar. Era provável que todas estivessem ouvindo seu tio a chamando. Mas ela achava difícil dizer que nada estava errado depois disso. Pessoal, sinto que eu realmente deveria encontrar com meu tio sozinha, afinal. Você não aprende, está dizendo uma coisa dessas, mesmo depois que viemos até aqui. A voz atônita de Evil-Eye se intrometeu como esperado. Laqueus olhou para as expressões de todas. Evil-Eye tinha falado como representante, mesmo com a máscara, ela podia dizer que todas tinham o mesmo pensamento apenas ao olhar suas expressões. Então pessoal. Quero deixar isso bem claro. Meu tio é um indivíduo estranho. O líder da Gota Vermelha. Laqueus fez uma expressão severa como esperado de uma líder e assentiu aos dizeres de Tina, depois olhou para as outras. Estavam confusas, mas, conhecendo Laqueus há muito tempo, sabiam que ela era honesta. Depois de analisar suas expressões, Laqueus abriu a porta novamente. Havia uma poltrona chaise longue de veludo brilhante no quarto. Nela estava um homem que ela conhecia bem. Era Azut Indra em carne e osso. A parte superior de seu tronco estava completamente exposta, era possível distinguir claramente os abdominais bem definidos e peitoral delineado. Não era exatamente assim que alguém deveria se apresentar na frente do cliente, mas não foi por isso que Laqueus estava constrangida para apresentá-lo às suas companheiras. Em cima do corpo de Azut, à esquerda e à direita, havia duas mulheres seminuas aconchegando-se a ele. Não, seminu era muito brando para defini-las. Seus peitos voluptuosos estavam totalmente expostos e, embora usassem roupas íntimas, eram apenas barbantes que mal cobriam o nada. Pela aparência, pareciam ser acompanhantes de alta classe. As roupas eróticas, que provavelmente foram tiradas recentemente, estavam espalhadas pelo chão. Azut agarrava as duas mulheres em cada um de seus braços, suas mãos apalpavam os seios voluptuosos, acariciando-os. Tio, fui convocada aqui pelo mesmo cliente. Não pode me receber de uma maneira mais apropriada. Disse Laqueus. No entanto, as mãos de Azut não deixaram os seios das mulheres, pois ele continuou a apalpá-los como se nada tivesse acontecido. As mulheres não pareciam se importar com o grupo de Laqueus, pois indiferentemente continuaram com seus gemidos suaves. Essa atitude enfureceu Laqueus um pouco. Se essas mulheres tivessem sido adquiridas pelo cliente, Laqueus gostaria de conversar com elas. Bobagem, eu pensei que vocês viriam um pouco mais tarde. E veja bem, não estou fazendo isso na cama, então que importância tem? Toda, é claro. Laqueus não se deu ao trabalho de se virar para verificar as expressões de suas companheiras. Sério. A expressão de Azut estava confusa, mas ele não parou de apalpar as mulheres. Você ainda é bem inflexível. É da natureza de todo homem querer foder boas mulheres. Meus filhos provavelmente nascerão e herdarão isso. Já não te disseram que é importante garantir que nossa linhagem continue? Mesmo ele tendo nascido em berço nobre, esse tipo de mentalidade ainda está tão enraizada em seu coração. Ao ouvir o que Evil-Eye havia dito, Azut fez uma expressão descontente e a encarou. Embora todas pudessem sentir uma pressão vinda de seu olhar, ninguém da Rosa Azul recuou. Para Evil-Eye, especialmente, parecia apenas uma brisa suave. Ela continuou, só de me olhar assim, posso dizer que acertei na mosca. Eles o chamam de herói, mas você não é diferente de uma criança. Na verdade, será que a razão pela qual você abandonou seu status de nobre e escolheu a vida de aventureiro foi justamente por isso? Enfim, isso não é atitude para receber seus clientes. Senhoritas, vão embora. Qual o problema dessa criança? A mulher deitada à direita olhou para Evil-Eye. Que incômodo,
E, ainda, aquele cômodo ali ainda está vazio. EVI apontou para uma porta que não era a do corredor. Ah! É um quarto, eu mesmo chequei. Jura? Então envie-as para lá. O que há com essa criança? O que está tentando fazer? A mulher à esquerda olhou para EVI com uma expressão de raiva. Não haja como a toda-poderosa e dona daqui, você é apenas uma pirralha que nem tem coragem de mostrar a cara. Ah! Charme passem. Vai. Ah, sim senhora. Como desejar. A mulher à esquerda levantou-se imediatamente, levando a mulher à direita a assumir uma expressão chocada com a boca totalmente aberta. A você também. Não esqueça as roupas no chão. Antes que a mulher pudesse responder, outro charme person já havia sido lançado. As mulheres obedientemente entraram no cômodo adjacente. Azult fez beicinho e levantou os ombros. Da perspectiva de um aventureiro, o que EVI havia feito não era diferente de alguém sacar uma espada em sua direção, mas ele não parecia culpá-la por isso. Embora ela não quisesse admitir, EVI o via como bastante conformado nesse sentido. EVI. Bom trabalho. Tina fez um gesto fechando a mão e levantando o dedo polegar para EVI e completou. Foi corajoso o suficiente para permitir que mulheres que poderiam ser assassinas chegassem tão perto de você, como esperado de um aventureiro adamantite. Eram isso. Fomos treinadas para fazer essas coisas também. Mulheres que não eram dotadas de força bruta ou talentos misteriosos só podiam recorrer ao armamento de sua feminilidade. Embora não se aplique a Gagarin, vou lhe explicar os métodos delas. Primeiro, EVI ignorou a explicação de tia e falou com Laquios. Seria problemático se isso não fosse feito. Bem, não vou mais interromper você com isso. Falem do que quiser, eu acho. Obrigada, EVI. Então, ela já estava exausta antes de falar uma única palavra. Então, tio, nosso cliente desta vez é extremamente suspeito. Quem são eles? Oi. Quer dizer que veio aqui sem saber. Devem ser apoiados por uma enorme organização, provavelmente. Provavelmente. E por falar nisso, tem alguma familiaridade com eles? Eu não os conheci pessoalmente. Se tivessem modos melhores, teriam me dado seus nomes. Se eles pretendem esconder a identidade, então. Azult sorriu, devem ser do tipo que preferem as sombras. Então, o que planeja fazer? O que quer dizer com isso? Se vocês querem FUG deixar o lugar, podem seguir uma rota que planejei. Não pretendemos ir. Laquio sentiu todas olharem para ela. Que saco. Pense um pouco. O exército do rei feiticeiro matou todos os civis ao longo do caminho até aqui e arrasou as cidades também. Acha que a capital será diferente, não está sendo ingênua demais. Então, tio, vamos lutar lado a lado. É impossível. Como não confirmei seu poder diretamente, não tive certeza. Mas se todos os rumores são reais, não temos chance de vencer aquele sujeito. Somente um monstro pode lutar contra aquele monstro, seria imprudente os humanos intervirem. Azult suspirou cansado. Laquios nunca tinha visto seu tio assim. Eu sabia que isso era uma perda de tempo. Por isso não trouxe o resto da equipe. Já até disse ao meu irmão para fugir. Mas, nenhum deles aceitou isso, não foi? Que bando de idiotas. Mas ele colocou o seu filho sob meus cuidados. Eles foram levados pelos meus companheiros ao estado do conselho e provavelmente já estão lá. Assim que emoções complicadas surgiram no coração de Laquios, tia disse nervosamente, chefe. Ao mesmo tempo, a voz de um homem veio do corredor. Todos chegaram a tempo. As três que estavam de pé junto à porta, tia, Tina e Gagarão, pareciam ser empurradas por uma força invisível quarto adentro. Um homem e uma mulher entraram logo depois. Quem andava na frente era um jovem. Todos seus 10 dedos estavam adornados com anéis. Um sorriso gentil brilhava em seu rosto. Atrás dele havia uma mulher de aparência cansada.
Suas roupas estavam frouxas e ela andava de uma maneira que dizia que não queria andar. Um chapéu anormalmente grande repousava em sua cabeça, cobrindo a maior parte do rosto. Laqueus elevou seu estado de alerta. Suas companheiras estavam sendo suprimidas a nível biológico, ou seja, apenas na base da força bruta. Ambos os visitantes foram capazes de dar à aventureira Laqueus, mundialmente famosa e adamantite, um arrepio que ela não conseguia expressar em palavras. No entanto, uma vez que a pessoa por trás deles apareceu, a atmosfera ficou mais turva do que antes. O corpo massivo daquele homem avançou lentamente para dentro. Sua aparência era como a de um bárbaro empunhando um machado. Uma pressão intensa e esmagadora emanava dele que as fez sentir como se o espaço ao seu redor estivesse sendo distorcido. Os dois primeiros eram realmente fortes. Mas, esse homem é muito mais poderoso que os dois. Laqueus não conseguia se mexer, como se estivesse sendo sufocada. Como uma aventureira adamantite, ela derrotou vários monstros e demi-humanos poderosos, mas todos empalideceram quando comparados a esse homem. Ele pôde até ser mais forte do que o demônio cabeça de crânio que apareceu durante a perturbação de Jaldabaoth. O homem provavelmente era o guarda-costas daqueles dois. Pessoas tão fortes assim, se não pertencessem a nenhuma organização, inevitavelmente levantaria muitos boatos. Se fosse esse o caso, o que havia por trás deles deveria ser uma enorme organização de nível nacional, capaz de ocultar completamente as informações sobre eles. Estávamos certas em trazer nossos equipamentos. Cada um deles é mais forte que nós. Não me lembro de ouvir falar de pessoas assim no reino. Oi, 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 vocês estão atrasados, então não saiam por aí irradiando essa aura perigosa. Foi um gerente que te mandou fazer isso. Fazer algo tão chato. A mulher que Azuti estava zombando retrucou. E pensar que traria prostitutas, quão impressionante, velho. Que eu saiba, não estamos em um prostíbulo. Azuti a respondeu na mesma moeda. Mas foi exatamente por isso que os chamei aqui, eu tinha certeza que conheciam esse lugar tão bem quanto eu. Tch. A mulher se calou, adotando uma expressão mais severa. Ela não se opôs ao que Azuti havia dito, significando que essa estalagem estava realmente ligada a eles. Havia apenas 2 países que tinham a capacidade de criar organizações em nível nacional. Um era o Estado do Conselho, o outro era a teocracia. O último era muito mais provável. Chega disso, se colocarem um fim nisso, eu ficaria muito feliz. Quaixan é o líder desta vez, então só me resta aceitar. Depois de ser repreendida pelo cavalheiro, a mulher se forçou a encolher os ombros e acenar com a cabeça. Azuti-sama está absolutamente correto. Ele tirou um tempo da sua agenda lotada para se encontrar conosco, e ainda assim fomos os últimos a chegar. Peço desculpas à sua estimada pessoa. Azuti zombou um pouco, mas o sorriso do cavalheiro à sua frente permaneceu inalterado. Então, perdoe por minha franqueza, mas vamos ao que interessa, Azuti Indra-sama e os membros da Rosa Azul aqui presentes. Laqueus estreitou os olhos. Seu tio havia abandonado o título de nobre, mas por ainda manter o título de cavaleiro honorário, a etiqueta adequada ditava que ele deveria ser chamado pelo nome completo. No entanto, Azuti era do tipo que não gostava de ser chamado pelo nome completo. Aqueles que o encontravam pela primeira vez e queriam seguir o protocolo teriam caído nessa armadilha. Este cavalheiro, no entanto, conseguiu evitar isso. Isso significava que esse homem havia o pesquisado bem. Não, era provavelmente mais preciso dizer que a organização por trás dele havia pesquisado bem. Laqueus Alven e dele a Indra-sama. Eviu-ai-sama. Tia-sama. Tina-sama. Gagaran-sama. Estamos aqui para convencê-las a se juntar ao nosso lado. Embora lutar até o seu último suspiro aqui seja uma opção honrosa, nós imploramos a todos aqui que considerem o futuro. Gor. Está sendo um sujeito muito indelicado. Então, qual país enviou vocês? Não lhe interessa de qual país somos.
De que isso impor? De repente, uma mão apareceu por trás da mulher e cobriu sua boca. Não pode ser. Tia e Tina sacaram suas armas em surpresa. Atrás da mulher estava um homem vestindo uma roupa estranha. Todo o seu corpo, incluindo o rosto e as mãos, estava coberto. Placas de metal cobriam suas roupas para melhor defesa. Nada bom, é um assassino muito além de nossas habilidades. Nada bom, ele é muito mais forte que nós. Essas duas eram as assassinas mais fortes e cruéis que Laqueus conhecia, mas esse homem era mais forte que as duas. Por favor, não se preocupem e façam o favor de embainhar suas armas. Se nosso objetivo fosse matá-las, não teríamos nos apresentado de maneira tão banal. O cavalheiro estava correto. Para ter entrado no recinto de maneira que nenhum desses aventureiros de rank adamantite pôde perceber, deve ter usado alguma habilidade capaz de camuflá-lo completamente. Ter se revelado de maneira tão idiota significava que ele não veio para assassiná-los. Ou talvez isso também fizesse parte de sua tática. Poderiam estar os lembrando que, se não se juntassem a eles, assassinos sem iguais poderiam pegá-los a qualquer momento. Além disso, quanto à questão da linguagem um pouco inapropriada da minha companheira, sinto muito. Ei! O que você ganha escondendo isso? Vocês são da teocracia, certo? Eles são realmente da teocracia. Não acredito que pessoas assim existam lá. Disse Eviai um tanto chocada. Laqueus ficou igualmente surpresa. Elas já haviam lutado contra uma unidade que estava queimando aldeias demi-humanas no passado. Seus membros eram relativamente fortes. Especialmente o capitão daquela unidade, que era mais forte que Laqueus naquela época. No entanto, ninguém daquela unidade era tão forte quanto as pessoas à sua frente. Você não sabe. Eu pensei que pelo menos tivesse ouvido os rumores. Eles são o orgulho da teocracia, sua unidade de heróis, a escritura preta. É provável que todos tenham chegado ao reino dos heróis. Azult estava olhando para o bárbaro. O homem sorriu em resposta, como um animal que se deleitava com sua presa. Ha. Parece que você sabe um pouco sobre nós. Mas vocês também têm alguém assim, não? Alguém como eu, ou até mais forte que eu. Ele apontou para Eviai da Rosa Azul. Você é difícil de lidar. Ainda assim, sua atitude não era como se admitisse a derrota. Sua expressão dizia que ele tratava Eviai como uma oponente à sua altura. Existem pessoas mais fortes que eu. Sem contar os demônios, de todos os humanos e demi-humanos, apenas o Momon-sama é mais forte. Apenas o Momon. O bárbaro murmurou para si mesmo enquanto um leve sorriso brotava em seu rosto, mas no fim não disse mais nada. Que tal? Pessoas da unidade secreta da teocracia. Por que não lutam ao nosso lado contra o rei feiticeiro? Talvez aquela mulher também, não, aquilo foi. Eviai continuou a murmurar para si mesma, mas Azult a ignorou e perguntou ao cavalheiro, que respondeu com seu sorriso imutável. Receber um convite de sua estimada pessoa é uma grande honra para todos nós. Entretanto, estamos aqui em uma missão relâmpago para convencer aventureiros tão estimados a se juntarem a nós. É por isso que só podemos optar por rejeitar cerimoniosamente sua sugestão. Afinal, soldados que participam de batalhas por seus próprios desejos egoístas apenas trariam danos à organização que servem. Apenas tentei usar seu pedido como um bode expiatório. Ainda assim, estou interessado em ouvir sua opinião. Que chatice, as coisas não são muito mais simples se apenas seguimos a ordem de nossos superiores. Disse a mulher irritada. O sorriso do cavalheiro desapareceu ao ser substituído por uma expressão de incômodo. Aposto que você é do tipo que acha irritante até o próprio ato de pensar. Com certeza. Enquanto eu cumprir minhas ordens, a responsabilidade de tudo sempre recairá sobre meus superiores. É muito chato ter que assumir responsabilidades pessoalmente, então não me importo com isso.
Sou muito boa em transferir responsabilidades para outras pessoas, até recebi elogios por isso. Eles não estavam te elogiando. O bárbaro sussurrou para si mesmo. Continuando, a Indra-sama, minhas desculpas. Azuchi-sama, entendemos o que quis dizer. Mas, e quanto os membros da Rosa Azul? Antes disso, poderíamos fazer uma pergunta. Como podemos escapar daqui? Vou lhe dizer como depois que se juntar a nós. A propósito, já estendemos essa oferta a vários outros grupos de aventureiros e todos já aceitaram. Esses grupos já foram realocados para locais mais seguros do que aqui. Ei! Por acaso usou violência ou ameaças para forçar eles a ir com você? Como Gagarão havia dito, se alguém tão forte quanto eles ameaçassem outras pessoas, seria difícil abrir alguma margem de recusa. Na verdade, não. Do fundo de nossos corações, queremos nos tornar camaradas de todos aqui. Esta é uma cooperação para o nosso futuro, para o futuro da humanidade. O cavalheiro não parecia mentir. Sua personalidade provavelmente foi a razão pela qual ele foi escolhido para ser um negociador. Eu recuso. Laquios nem sequer teve tempo de pedir a opinião de todas antes de Gagaran responder. Não precisa se isolar com eu. Sua decisão é a nossa também, líder. Suas companheiras começaram a acenar com a cabeça em concordância ao ouvir o que Gagaran havia dito. Tem certeza? Parece que nada que eu poderia dizer influenciará suas opiniões. Creio que estou sem opções. O cavalheiro aceitou sua rejeição extraordinariamente bem. Laquios abaixou a postura caso ele recorresse à força. Depois de ver o que Laquios havia feito, o cavalheiro deu um sorriso irônico. Por favor, Laquios-sama, não precisa se preocupar. Não temos intenção de usar violência. Esperamos que todos aqui possam vingar aqueles que caíram para o rei feiticeiro. Deixamos uma taxa pelo tempo despendido na recepção. Aceite-a antes de retornar. Enfim, vamos indo. Depois que o cavalheiro deu suas ordens, o povo da teocracia começou a caminhar em direção à saída. As coisas pareciam ter concluído pacificamente. Assim que Laquios deu um suspiro de alívio, Azuchi chamou o cavalheiro. Ei, por falar nisso, um cara chamado Lufu, quero dizer Rufação, ele ainda está bem. Sinto muito. Nosso país abrange uma vasta área, então não sei a quem está se referindo. Se pudesse ser um pouco mais específico. Ah, claro. Suponho que seja natural que pessoas da sua categoria não o conheçam pelo nome, afinal. Então, como vocês costumam abordar aquele Undead? Milord ou algo assim. Todos os membros da escritura preta ficaram atordoados e posteriormente se encheram de malícia. Todo o recinto estava subitamente transbordando com uma aura de sede de sangue que os fazia sentir como se o combate estivesse prestes a começar. O cavalheiro foi o primeiro a agir. Ele estendeu os dois braços para parar as pessoas atrás dele. Quaixano. O que está errado? Não vamos matá-los. O cavalheiro encarou Azuchi com olhos frios e imóveis e respondeu calmamente à mulher. Ele está blefando. Não se mova por bel prazer. Isso é uma ordem. A sede de sangue que emanava deles desapareceu tão rápido quanto surgiu. O olhar frio do cavalheiro permaneceu em Azuchi. Embora eu esteja extremamente curioso para descobrir a extensão do seu conhecimento acerca deste assunto, preciso relatar isso aos meus superiores. Pessoal, é hora de partirmos. Os membros da escritura preta não baixaram a guarda enquanto saíam, mas mantiveram a atitude de que, se o grupo de Laquios fizesse algum tipo de ação, eles retaliariam no ato. Depois de um tempo, assim que Laquios teve certeza de que a escritura preta já havia partido, ela começou a criticar Azuchi. Tio, você é o mais fraco de todos nós. Pare de provocar as pessoas assim, por favor. Como é? É claro que eu sei que foi muito perigoso. Eu não esperava que eles nos antagonizassem tanto assim. Se não fosse pelo cara de sorriso falso, eu estaria morto. Provavelmente estavam pensando algo assim,
Em vez de sujar nossas próprias mãos, será mais benéfico se deixarmos que o rei feiticeiro se satisfaça primeiro antes de aproveitarmos, ou algo assim. Embora eu duvide que tenham esse tipo de consideração. Laquios intencionalmente dirigiu seu suspiro para Azuchi, que estava rindo alto. Foi realmente esse o caso. Seu tio havia revelado à escritura preta que ele tinha algum tipo de informação crucial sobre a teocracia. Portanto, não seria incomum matá-lo para impedir que essa informação chegasse às mãos do rei feiticeiro. O outro resultado provável seria que eles o sequestrassem para interrogá-lo ou usassem magia para obter as informações dele. A raiz da questão estava no porquê seu tio deixou a teocracia saber que ele tinha esse tipo de informação. Se não tivesse feito isso, a conversa teria terminado com nada mais acontecendo. Porque ele se queimaria intencionalmente. Azuchi não era do tipo que não sabia ver as coisas como um todo. Dado que era esse o caso, tinha de haver segundas intenções que Laquios não sabia. Ela não encontraria a resposta pensando nisso sozinha. E assim parou essa linha inútil de pensamento. Pelo amor dos deuses. Então, o que planeja fazer agora? Eu pretendo esperar até que o exército do rei feiticeiro chegue aqui. Os manda-chuvas parecem estar planejando enviar soldados aos territórios vizinhos para fazer formações. Sinceramente, não acho que eles tenham chance de vitória. O rei feiticeiro e seus lacaios chegarão aqui mais cedo ou mais tarde. E você não é forte o suficiente para lutar com ele, apenas fuja. Ele deixou suas intenções claras. Mesmo assim, não vou abandonar esta cidade para fugir. Tio. Se algo fosse derrotar o rei feiticeiro, não seria o ataque de um guerreiro, mas sim a facada de um assassino. Precisamente por isso, Laquios teve que se contentar e simplesmente assistir como hordas de homens eram enviadas para defendê-los do ataque do rei feiticeiro. Se deseja me convidar para lutar ao seu lado, desista. Eu tenho meus próprios planos. É sério. Sim. Farei o que faço de melhor e você deve fazer o seu melhor também. Ainda assim, pelo bem da minha linda sobrinha, vou reiterar novamente. A melhor coisa que todas podem fazer é fugir. Vocês não são nada diante do poder do rei feiticeiro. O que quer dizer? Está insinuando que pode fazer mais do que nós. Diante da pergunta de Eviai, Azuchi riu como se não tivesse uma resposta para isso. De fato, nem eu conseguirei vencer o rei feiticeiro. Eu sou apenas um homem. Mas, mesmo que o rei feiticeiro cerque toda a capital, eu ainda poderei escapar. Azuchi levantou-se. Bem, vou indo para o quarto exercitar um pouco meus quadris. E vocês, o que farão? Laquios percebeu o que seu tio quis dizer e franziu as sobrancelhas. Estamos de partida. Afinal, ainda há coisas para as quais precisamos nos preparar. Laquios despediu-se do tio e desceu as escadas cuidadosamente com o resto do grupo. Elas recolheram o pagamento no primeiro andar e deixaram a estalagem. Não parecia que a escritura preta estivesse armando alguma emboscada ali.